Passamos então para Spotify, dona Carol? Sim, apesar de que eu sou Team Deezer, mas vamos lá falar do Spotify. Você é time da Deezer e ninguém entende por quê. Cara, porque minhas playlists estão lá, é muito simples, né? Carol, você é a segunda pessoa que eu conheço que utiliza Deezer para escutar as coisas. Você vai conhecer mais gente, Gui. Gente, baixem o Deezer. O Deezer é vida, é tudo, é muito legal. Eu curto. Mas vamos falar de Spotify. Bom, números surpreendentes. Acho que a gente pode relacionar o Spotify como se fosse uma Netflix, mas na questão de streaming de música. Eles atingiram números não tão grandes como o Spotify, como o Netflix, mas estão quase chegando, 155 milhões de assinantes premium. A grande diferença é que tem o serviço grátis do Spotify, onde eles tiveram um total de 345 milhões, o que eles chamam de usuários ativos mensais, que são as pessoas que preferem não pagar e pegam todos aqueles anúncios, todas aquelas propagandas e aquele saco que você tem que escutar sempre no Wi-Fi. Então, tem pessoas que preferem utilizar assim, mas, querendo ou não, o Spotify tem uma curadoria de playlists e uma biblioteca de música um tanto vasta comparada a outros serviços de streaming musicais. Mas... Alguns diriam que tão bom quanto o do Deezer. Oi? Alguns diriam. Alguns não. Pedrão Zimmer vai discordar falando que o Spotify não faz nada, ele gosta de Tidal, porque o cara ele é produtor, ele é engenheiro de som, gosta do sonzinho do sonzinho melhor. E, bom, mas todo mundo que fala de áudio, que é expert em áudio, o Tidal é o campeão nessa questão, quando a qualidade mantida. Mas enfim. Eu tenho usado, eu não uso o Spotify, né? Mas de verdade, no Deezer, muitas vezes eu uso as recomendações deles, né? Eu acho muito legal o algoritmo das recomendações com base no que você está ouvindo. Eu curto bem. Porque a gente antes eu ouvia rádio no carro, né? Uhum. Tava indo trabalhar, geralmente botava no rádio e aí eu via os lançamentos no rádio. Agora em casa, não tô ligando o rádio para nada. E aí quando eu vou treinar, daí muitas vezes ponho no algoritmo lá deles nas sugestões e é aquela meia horinha todo dia que eu vou atualizando. Então, mas aí o interessante de tudo isso são duas coisas que eu vou falar agora. É que a estratégia deles, aquelas aquisições milionárias que eles estão fazendo na área de podcast, está meio que não se pagando no sentido financeiro, mas na questão de engajamento de pessoas que estão assinando o serviço para isso. São agora 2,2 milhões de podcasts na plataforma, não especificaram se eles estão ativos ou não ativos, acredito que eles englobem os dois só para dizer, somos a plataforma com o maior número de podcasts do mundo. Então, 2,2 milhões de podcasts na plataforma, que é um aumento de 0,3 milhões em comparação ao último trimestre fiscal. Porém, de todos os usuários, já os que pagam e os que não pagam, 25% engajaram com podcast no último trimestre, o que é um número bastante alto. Porque, querendo ou não, temos podcasts que duram desde 5 minutos a podcasts que duram 3 horas, que é o caso do Joe Rogan. E falando no Joe Rogan, é um dos responsáveis por esse aumento em pessoas buscando o Spotify para consumir podcast, porque o Joe Rogan, ele ficou exclusivo da plataforma a partir de dezembro, e ele foi o podcast número 1 em 17 países. Então, temos contratos de exclusividade com Michelle Obama, agora está para sair esse ano podcast com o príncipe Harry e a Meghan Markle, então tem todas essas coisas. A Kim Kardashian também assinou algumas coisas, então tem todas as celebridades que estão assinando contratos exclusivos para a criação de podcast na plataforma. Então é uma dessas coisas. E o último dado interessante é que, por mais que as vendas e a receita tenham aumentado, eles ainda estão tendo uma perda líquida. Está menor do que no último trimestre, são só 125 milhões de euros, mas eles ainda não estão no positivo. Mas no final das contas eles têm caixa, eles têm essas coisas, mas é aquela questão de business que eu não vou entrar mais a fundo, porque aí é uma outra área. E tem valor de marca, né, Gui?
independente de a marca tem o seu valor também, né? Que é outro asset além do próprio caixa, mas que é meio assustador, né? Você pensar numa startup que fala em milhões, tem que ser peitudo, né? Para montar um projeto desses. No final das contas, a Tesla mesmo, ela às vezes fica negativo. Ela teve, acho que esse último trimestre fiscal, que ela declarou que ela estava positiva. Mas, enfim, é aquela questão. Mas aí é uma outra área. Então, bora pro último teminha, Carol? TikTok. Quando veremos um vídeo seu no TikTok, Gui? Tô precisando. Fazendo uma dancinha. Dancinha, não sei. Eu fiz algumas participações especiais do TikTok da minha namorada, mas aí eu preciso fazer um no meu mesmo. Estamos no aguardo aqui. Aliás, não é dancinha e não é vídeo, mas saiu uma matéria tua nova na Backstage, né? Saiu mais uma das minhas colunas na Backstage lá. Falamos sobre o cancelamento de Glastonbury, um dos principais festivais de música no mundo, e como isso pode afetar um pouquinho o resto do planeta. Na questão festivais, né, não é sustentável. Tivemos, e eu comentei um pouquinho daquele assunto que eu falei umas 3 semanas atrás, da Olivia Rodrigo, aquela artista que está super falada. Entrei um pouquinho mais em detalhes nos números e o que está acontecendo com ela, e aí falei um pouco das estreias da semana. O Nelson gostou bastante, agradeço o Nelson mais uma vez pelo apoio. Grande Nelson, para quem quiser ouvir, só buscar aí revista Backstage. Vai lá no item colunistas, tá? O Guilherme Canineu lá, dá para vocês lerem sobre esses temas. Mas vamos lá, então, finalizar com o TikTok, Gui. Vamos finalizar com o TikTok. Basicamente, o que aconteceu foram 2 notícias que aconteceram basicamente ao mesmo tempo. A Universal Music Group, que é um dos 3 pilares da música, das 3 empresas fonográficas, dos conglomerados fonográficos, junto com a Sony e com a Warner, ela formalizou um acordo global de licenciamento do seu repertório total para o TikTok. Então, quem não levava o TikTok a sério, agora tem que levar, porque no final das contas, ano passado, em novembro, eles assinaram um acordo com a Sony e em dezembro com a Warner. E agora já estão com a Universal. O que acontece? O acordo cobre músicas gravadas por artistas das diversas gravadoras debaixo do guarda-chuva da Universal e compositores, né, o que eles chamam de songwriters, que tem contrato com a Universal Music Publishing Group. E aí é aquela questão do TikTok incentivar mais a criação de conteúdo para colocar em músicas que tenham sentido com os vídeos. Vou até ler uma frase do Head Global de Música do TikTok. Eles falam: nossa plataforma tem sido um veículo na criação de hits. Dito isso, poder licenciar o maior catálogo de músicas no mundo só gera mais inspiração para a nossa comunidade, o que tem muito sentido. Tem muito sentido. E o que dizem também é que agora eles vão trabalhar muito mais juntos, tanto o TikTok como a Universal, para promover uma série de experimentos, inovação e parcerias, e tudo isso com o intuito de desenvolver novas experiências musicais. Ou seja, podemos esperar muito mais de tudo isso. O TikTok, que aqui nos Estados Unidos teve mais de 70 artistas que estouraram, assinaram com gravadoras muito grandes, e mais de 176 músicas que bateram a barreira de 1 bilhão de visualizações na plataforma. Ou seja, é um absurdo. É um absurdo. E qual que é a rixa? O Thriller, que não é a música do Michael Jackson, é Thriller sem H, eles estavam numa pequena ascensão ano passado, por conta de tudo que o Trump queria banir, o TikTok dos Estados Unidos e o caramba. E aí a Universal cancelou o contrato com eles, tirou todo o repertório de músicas dele, porque falaram que o Thriller vergonhosamente reteve pagamentos devidos aos artistas da Universal e se recusou a negociar uma licença de aqui em adiante. O que o CEO da Thriller virou para eles e falou assim: nossa, isso é ridículo, eu não fui informado. Supostamente ele foi informado, e ele falou: como pode isso? A gente tem uma relação ótima com a Universal, de fato tem artistas que são da Universal que tem uma porcentagem da nossa empresa, a Universal tem uma porcentagem da nossa empresa. Então ficou meio que ele disse, eles disseram. E aí também saiu depois um comunicado do Thriller falando que eles não precisam fazer isso, que eles fizeram basicamente porque eles são gentlemen, porque
é coisa de homens de negócio, que eles não precisam ter esse contrato para fazer essas músicas, que eles não vão mudar a forma de fazerem negócio. E aí falaram que a Universal disse, isso aí eles estão sonhando, isso é fora da realidade. E ficou nessa pegada. Enquanto o TikTok se beneficiou, o Thriller perdeu esses vários artistas nas quais os criadores poderiam colocar suas músicas. É a treta, né? Que pena. Mas é isso, Carol. O TikTok tá cada vez mais, né? Eu lembro no comecinho, quando eu descobri o TikTok, não tinha nada que eu gostasse de ver e que fosse para alguém. Era muito coisa de adolescente, né? E agora ele tá muito mais democrático com conteúdos. Você acha todo tipo de conteúdo. Eu tô assistindo. É uma das redes em que eu fico mais tempo.